boxeadores da história. Já segue e deixa o seu like para mais vídeos como esse. Número 10, o mexicano Júlio César Chávez. Foi campeão do mundo em 3 divisões: superpluma, leve e meio leve. Competiu profissionalmente de 1980 a 2005 e virou um ídolo em seu país. Ele possui o recorde de defesas de títulos mundiais, com 27 defesas no total, e foi responsável por uma corrida ininterrupta e impressionante de 87 vitórias. Isso mesmo, 87 vitórias consecutivas. Sua primeira derrota profissional aconteceu em 1994 para Frank Handel. Um ano antes, Chávez havia lotado o estádio Azteca. Ele venceu Greg Hogan em uma luta para 132 mil pessoas em 1993. O combate estabeleceu um novo recorde de público em um evento de boxe. Número 9, Oscar de la Hoya, o mexicano que depois que conseguiu a dupla nacionalidade representou os Estados Unidos nos rings. Começou no boxe com apenas 5 anos de idade e se tornou um dos atletas mais populares do mundo. O talento no ringue e a mídia fora dele fizeram com que Hoya vencesse 10 títulos mundiais em 6 divisões diferentes e se tornou o atleta mais rico da história do boxe no século 21. Depois de se aposentar em 2009, De La Hoya virou empresário do boxe e com a Golden Boy Promotions revelou alguns dos grandes nomes mais recentes do boxe, incluindo Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Em 2018, De La Hoya foi fundamental para que Canelo Alves firmasse um dos maiores contratos esportivos da história. O mexicano fechou acordo com o serviço de streaming de esportes por 5 anos, no valor de 365 milhões de dólares. Número 8, Art Moore, também conhecido como Mongoose, é o campeão mundial dos pesos pesados mais antigo de todos os tempos. Ele também é o dono do recorde do número de nocautes, com 145 no total em sua carreira como boxeador. O segredo do sucesso: sempre exercitar a mente e nunca acompanhar o tempo. Essa foi uma das frases mais repetidas pelo norte-americano ao longo de sua vida. Ele começou a lutar em 1935, uma época em que as oportunidades eram limitadas para boxeadores afro-americanos, e frequentemente reclamava de ser evitado pelos campeões da sua época. Um fato curioso é que Moore uma vez tentou sua sorte como ator em Hollywood, aparecendo em filmes como Huckleberry Finn. Ele faleceu em 1998, mas foi um dos primeiros a popularizar o esporte e até hoje é respeitado pela comunidade da luta. Número 7, Joe Louis, ou Joe Brown Bomber. É um daqueles lutadores que fizeram sucesso no ringue, mas representaram muito mais força fora dele. Em 1938, quando venceu o alemão Max Schmeling, ele se tornou um dos primeiros atletas negros a alcançar o status de herói nacional nos Estados Unidos. Mas o legado nos Estados Unidos não se baseou apenas nessa luta. Louis permaneceu como campeão dos pesos pesados de 1937 a 1949 e durante esse tempo defendeu o título 25 vezes. Ele se tornou o campeão mundial mais pesado do mundo e ainda apostou em uma carreira militar. Já mais velho, na década de 1940, ele alcançou o posto de sargento em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial. Ele participou de diversas lutas de exibição para arrecadar fundos para o esforço da guerra, embora, ironicamente, tivesse problemas financeiros pessoais ao longo de toda a sua vida. Número 6, Bernard Hopkins. Durante 28 anos de carreira, de 1988 até 2016, Bernard the Executioner Hopkins realizou vários campeonatos mundiais nos pesos médios e leves. Em 2004, quando derrotou Oscar de la Hoya pelo título da WBO, Hopkins se tornou o primeiro boxeador masculino a se manter simultaneamente em títulos mundiais nos 4 principais órgãos que sancionam o boxe. Quando ganhou o título dos meio pesados em 2011, aos 46 anos, Hopkins se tornou o pugilista mais velho a vencer um campeonato mundial na história do boxe. O recorde anterior era de George Foreman, campeão do mundo aos 45 anos. Número 5, Sugar Ray Robinson. Aclamado por Muhammad Ali como o rei, o mestre, meu ídolo, foi a inspiração para o ranking libra por libra, criado para descrever um boxeador cuja habilidade no ringue o coloca acima dos outros lutadores do mundo. Ele foi o campeão dos meio-médios por 5 anos consecutivos, de 1946 a 1951, e 5 vezes campeão dos médios, entre 1951 e 1960. As suas tentativas de se tornar um cantor e dançarino mostraram a sua personalidade multifacetada e seu interesse em diversificar
solidificar a sua carreira. E número 4, Carlos Monzon. Ele segurou indiscutivelmente o cinturão dos médios por 7 anos. Ele continua sendo uma pessoa falha e um dos maiores pesos médios da história. Analisou certa vez o jornalista Steve Bones, especialista em boxe. Em 1995, Monzon em um acidente de carro. Monzon é lembrado tanto por seu talento imensurável quanto pelos debates em torno da sua vida violenta. E número 3, Muhammad Ali, aclamado por muitos como o maior boxeador de todos os tempos. Ele mesmo se denominava o maior. Muhammad Ali é absoluto quando se trata de influência política e cultural. No ringue, seu recorde pessoal de invencibilidade foi afetado por uma pausa de 4 anos na carreira, quando o lutador se negou a lutar durante a Guerra do Vietnã. Mas o seu retorno foi impressionante. Ele recuperou 2 vezes o título de pesos pesados e continuou a ser um embaixador da paz pelo mundo. Em 2005, o pugilista recebeu a maior honra civil dos Estados Unidos. Ele ganhou a medalha presidencial da liberdade em uma cerimônia na Casa Branca em Washington. Por toda a influência dentro e fora do ringue, Ali é considerado um dos maiores atletas da história entre todos os esportes. Número 2, Manny Pacquiao, o único campeão mundial de 8 divisões na história do boxe. Manny Pacquiao apresentou algumas das performances mais memoráveis do esporte no ringue. Ele aniquilou Oscar de la Hoya em 2008, eliminou Rick Hatton em menos de 6 minutos em 2009 e derrotou Miguel Cotto alguns meses depois. No entanto, Pacquiao perdeu para Mayweather na famosa luta do século em 2015 e aí foi colocado num patamar um pouco abaixo do seu adversário. Hoje, Pacquiao é senador nas Filipinas, utilizando a força e a popularidade que o boxe trouxe para atuar na política. Manny Pacquiao não é só uma lenda no ringue, mas também um ícone cultural nas Filipinas. Ele é um exemplo de como um atleta pode transitar de uma carreira de sucesso na política, ajudando em várias causas no seu país natal. Número 1, Floyd Mayweather, que está sempre disposto a sair da sua aposentadoria para comemorar a sua invencibilidade de 50 vitórias, 0 derrotas e 0 empates no ringue. Floyd Money Mayweather é famoso tanto pelos golpes potentes e invencibilidade absoluta, quanto por sua ostentação interminável. Por bons anos, ele foi o atleta mais bem pago do mundo e com muita diferença para o segundo colocado Manny Pacquiao. Com 15 títulos mundiais em 4 categorias diferentes, é muito difícil encontrar alguém tão dominante quanto Mayweather. Apesar da ganância, ele tem uma carreira perfeita dentro do ringue, algo que nunca antes foi feito, e é considerado por muitos na comunidade do boxe como o maior de todos os tempos. E aí, quem faltou nessa lista? Qual o seu boxeador favorito de todos os tempos? Comenta aí e segue pra mais, vai!